Estamos de volta para esse segundo bloco do 13º episódio do nosso Informando 98.9, essa segunda temporada do bate-papo com os nossos colunistas. E hoje eu estou recebendo aqui a Joenice Diniz, que é especialista em economia, que entende desse assunto, mercado financeiro, planejamento financeiro. A gente está falando dessa questão da movimentação, né, nos Estados Unidos, nas bolsas de valor, do valor do dólar, que influenciou e que deu um susto aí, né, no mundo todo, sexta e segunda-feira. Genice, a gente não vê um dólar tão alto, né? Uma alta tão expressiva há um bom tempo já, né? Há muito tempo a gente Quando que o dólar chegou a R$6? Ele já tá, não, né? Não. Tá beirando, né? Ele chegou, teve dias aí dele chegar a 5,87 no meio do dia. Todo mundo aí. Segunda-feira ele chegou a 5,80. Né? Depois caiu, a gente fechou em 5,73, perto de 5,74. Na terça-feira, no meio do dia, ele chegou a passar a 5,86, mas graças a Deus aí na terça fechou a 5,65. Enfim, mas ele não tá alto aí já tem muito tempo, se eu não me engano, desde 2011. Que ele não chega nesse valor. Nesse de 5 e pouco. Mas às vezes a gente fala, mas não é bom, gente. O dólar é uma moeda tão forte. Não é bom que ele esteja alto, né? Não é um lado positivo isso? Isso aí que você falou é muito bom. Porque o pessoal fala assim, o que acontece? Quem é investidor e fala assim, não, comprei em dólar, né? Eu comprei dólar, tô guardando dólar. Ele fala assim, nossa, o dólar subiu não sei quanto, que delícia. Ai, nossa, calculo lá vezes 6, nossa, eu tô com uma grana boa. Isso, mas é só nesse caso. Única e exclusivamente que é bom o dólar subir é quando você tem ele ali no teu colchão, vamos dizer assim. Em espécie. Mas se não, acabou. Quanto mais alto ele for, pior é para a economia como um todo. Principalmente para nós aqui. Por quê? Porque existe uma grande desvalorização da nossa moeda. Então, quando a gente fala assim, ó, o dólar foi a 5,80, pensa, eu preciso, isso convertendo em reais, né? Eu preciso de 5,8 reais para comprar um dólar. Quando o ideal seria que fosse 1 para 1. Não importa em dólar, em real, é 1 para 1. Tá, mas e o que isso está interferindo na minha vida ou economicamente? Por que isso faz tanta diferença? Porque é o seguinte, o dólar, ele é uma moeda universal. Então, a maioria dessas transações que a gente faz, por exemplo, o Brasil economicamente, vamos falar em commodities, as nossas commodities, muitas delas nós exportamos isso. E quanto maior o dólar, menos... O nosso real vale. Menos dólar vai entrar. Ou seja, significa que quanto mais alto é o dólar, mais as nossas commodities estão caindo. Menos dólar entra, menos dinheiro vai entrar convertendo em reais, correto? Menos isso vai entrar. Enfim, e aí vem todo um problema econômico, que é isso que as pessoas não entendem. Mas eu não compro dólar, então para mim tá tudo bem. Nem quero ir para os Estados Unidos. Nem quero ir para os Estados Unidos. Você imagina você fazer uma viagem hoje? Não. O dólar num valor desses, né? E é o que eu falo, na verdade, se fosse 1 para 1, seria uma delícia, né? Teve um amigo meu... Lá, muito atrás, né? Lá no comecinho do real chegou a isso, né? Isso, tem um amigo meu que foi para os Estados Unidos e falou assim, gente do céu, sem a menor condição. Porque se você converter, você mostra, você não toma nenhuma uma água. cerveja 50 ou mais, até dependendo, por conta dessa conversão. Quando você vai pra fora, não dá, né, pra você converter. Você tem que ficar, né, e ficar meio ali, né? E até tem um ditadinho, né? Quem converte, não se diverte. É verdade. Mas aí, voltando a essa importância, né, do dólar. Tá, então pra nós não tá bom. Ele ser, né, tá quase horrível, tá horrível, na verdade. E lá, se tá bom o dólar, então por que não tá bom pra eles? Não tá fortalecendo essa moeda? Então, a questão do dólar aqui estar alto, de certa forma, para eles é bom. Tipo assim, pensando em todo um mercado. Agora, se o dólar deu uma desandada também, é o que a gente tem que entender, que daí vem a questão do que nós falamos do relatório da empregabilidade, né? Pode estar acontecendo a eles estarem com uma perspectiva de alta de inflação, ou não de queda de inflação, e de aumento de juros. Então, o aumento de juros, mundialmente, isso não é bom para ninguém. Né? Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. E o ideal
é o equilíbrio. Então, por exemplo, por anos a fio, né, nós tivemos o Japão sempre como uma excelente referência, Estados Unidos também, mas o Japão sempre como uma excelente referência em relação à taxa de juros. E taxa de juros que eu falo é, por exemplo, a nossa taxa base de juros, que é a Selic. Então, a taxa do Japão nunca passou de 1 e alguma coisa. E o que acontecia? Isso é anual? Anual. Então, eu mesma, trabalhando no banco, vi milhares de vezes, assim, trabalhadores japoneses que têm as famílias aqui, eles mandavam dinheiro para cá. Porque você imagina, você rende lá 1%, 1,5% ao ano, vamos colocar, mas não chegava nem a isso. 1,5% ao ano, eu tô mandando para cá, esse negócio tá rendendo quase isso no mês. E até por isso esse 1 aí, que é uma referência, eu digo, para os investidores, né? Quando é 1, qual que é a taxa que os investidores desejam? 1% ao mês. Essa é a taxa feliz, assim, da vida. Sonho. Esse 1% ao mês, para quem tem dinheiro, é bom, né? É excelente, nós tem 1% ao mês. Só que é muito relativo, depende da nossa inflação. Eu tenho uma taxa de 1% ao mês, se for o caso, 12% ao ano, mas quanto está a minha inflação ao ano? Então, o ideal é que se tenha um equilíbrio. Então, nós tínhamos o Japão com um nível de inflação 0 e uma taxa de 1% ao ano, 1,5%, não chegava a isso, de taxas de juros. E esse dólar, digamos assim, é uma referência para o Japão, ele é uma referência para o Brasil, uma referência para o mundo. Se ele está subindo, se ele está descendo, existe uma série de perspectivas, entendeu? Positivas ou negativas. O dólar está subindo muito. Para quem tem dinheiro é bom, para quem está no Brasil não. Ah, tá, mas a nossa taxa de juros está relativamente alta, então tá valendo? Para quem tem investimento, sim. E quais são todas as outras consequências que ela traz para você, né? Eu tenho uma taxa de juros alta, ou seja, eu tenho um juros que paga investimentos de valor alto, mas eu tenho em contrapartida empréstimos altos, juros de cartão de crédito alto. Com isso, provavelmente eu tenho uma inflação alta. E aí, se isso começa a subir demais, eu vou ter uma queda de demanda. E aí eu não vou ter compras. Eu não tenho compra, as indústrias não vendem, o comércio não vende. Sabe aquela conversa? É uma cadeia ali, tá tudo né? parado. Tá tudo parado. E aí vem o que a gente chama, e o que foi que ocasionou o Black Monday lá, da recessão, né? O medo de recessão. Dá até um arrepio, isso, né? O medo de recessão, né? Mas se tiver uma recessão, e aí as pessoas não se ligam, às vezes nem têm noção. Ah, mas o que seria uma recessão? O que isso poderia me causar? E é aí que eu falo, né? A importância do conhecimento, a importância de nós estarmos antenados, a importância de eu entender essas palavras bases e o quanto elas vão refletir na minha vida. E o quanto a recessão pode atingir a minha vida aqui no Brasil? Pode me dar um tombo, só para você ter uma noção. Nós que estávamos aí com taxas de... Nós tínhamos uma perspectiva, na verdade, desde o ano passado, de queda de Selic. Mesmo porque a Selic tinha fechado lá 2022 bem alta para segurar a inflação, essa é a ideia. E aí, agora vai começar a cair, né? Chegou no topo, vai começar a cair. Então, a perspectiva era de ter terminado 2023 com 9%. E terminou como? Terminou com 11 alguma coisa ainda. Aí, a gente virou o ano, caiu mais um pouquinho. Nós estamos hoje com ela a 10,5 já. As últimas 4 reuniões que nós tivemos no Copom é que quem mexe ou não na Selic, ele manteve essa taxa de 10,5. Mas a intenção do governo era fechar em 9 ano passado e esse ano em 8, 7,5, 8. Mas aí a gente tem uma outra coisa, que é uma previsão de índices futuros. A nossa previsão era positiva, ou seja, de que essa queda. Taxa caísse. Agora a nossa previsão está alta. Ou seja, a previsão é de que haja uma possibilidade de alta e não de queda. E o que aconteceu, por exemplo, já essa semana que eu já vi, as taxas de financiamento imobiliário já aumentaram.
Você já está influenciando. Aham, mesmo sem ter aumentado, as taxas de financiamento já aumentaram. É só a perspectiva, é só olhar de longe, vai dar problema lá na Só frente. de pensar que foi mais ou menos o que aconteceu no Japão. O Japão ele é um mercado muito sensível, né? São muito desconfiados. Vamos falar assim, que faz parte até da cultura. Da cultura oriental. Então, deles acharem que poderia ter uma recessão, já ficou turbulento, já não... Só tô vendendo as minhas ações, eu vou... Entendeu? Foi isso que aconteceu. Deles acharem que poderia ter uma recessão, que é isso que a gente tá falando aqui do Brasil, mas que poderia ter uma recessão nos Estados Unidos, que é uma cadeia. O que eu vou falar aqui, que era o medo dos Estados Unidos, é o medo daqui também. É por isso que tem toda essa briga entre inflação, entre taxa e outras coisas. Então, por exemplo, voltando um pouquinho só, rapidamente, que a gente falou dos Estados Unidos. Se o índice de emprego diminuiu, a inflação com perspectiva de alta, entendeu? Aí ia sair um relatório de compras, também tem de compras das indústrias. Se isso daí cai também, significa o quê, Vai aumentar a inflação, mais pessoas sem empregos. Aí saiu também um índice que mostra a quantidade de pessoas que pediram, tipo o nosso seguro-desemprego aqui. Ou seja, inflação mais alta, menos emprego, pessoal pedindo seguro-desemprego... Né? Acabou, então nós vamos ter uma recessão, porque nós conhecemos os Estados Unidos como um país que compra bastante, né? Não vai parar de comprar, vai ter uma recessão, ou seja, as empresas vendem menos, têm menos dinheiro, e aí eu tenho conta para pagar, eu fiz, por exemplo... assumir compromissos com essas perspectivas, que é o que aconteceu, está acontecendo aqui no país. Por isso que exige do governo uma ação, digamos assim, que é o que a gente já tem visto, pelo menos aí 15 dias atrás, o governo falando que vai cortar 15 bilhões, desde o começo do ano passado que eles estão segurando isso, mas não teve jeito, não. Eu vou cortar 15 bilhões, tá bom. Agora eu vou assumir que eu vou cortar os 15 bilhões e a gente vai dar uma segurada nessas despesas aí. Já passamos aí 2 minutos do nosso bloco. Estamos devendo minutos para o próximo, mas a gente vai falar. A gente vai falar no próximo esse planejamento, de que maneira, né, você pode ir se segurando aí, e umas dicas também da Joanice. A gente volta já já.